Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Então vamos lá. Essa aula aqui, na verdade, é uma continuação da outra aula que eu me empolguei um pouquinho. Ela acabou passando muito tempo. Então eu estava falando sobre... A intenção era falar sobre o Hassan Sabbah, mas o assunto também pedia uma introdução sobre o ismailismo, o xiismo. E foi boa parte da aula explicando sobre a doutrina. Então aqui eu vou retomar um pouco do Hassan Sabbah, a doutrina deles. Se tiver dúvida, alguém pergunta sobre essa questão do xiismo e ismailismo. Se for muito importante, eu falo alguma coisa, comento. Mas eu vou me focar mais agora na história do Hassan Sabbah mesmo. Isso. Então, eu comecei a outra aula com uma historinha, eu vou retomar essa historinha, porque fica mais divertido assim. Então, imaginem a cena, o grão-vizir está saindo da mesquita de Bagdá, terminou as orações dele, de repente se aproxima um velho e esfaqueia o grão-vizir. Assim, no surpresa, o grão-vizir era extremamente famoso. Teve pegaram o velho na hora, torturaram ele para ele contar o que acontecia, mas ele só falava a mesma coisa. Eu matei porque o velho da montanha me mandou, eu obedeci o velho da montanha, eu vou para o paraíso. Eu obedeci o que o velho da montanha me mandou fazer, eu vou para o paraíso. E ele repetia sempre isso. E estava extremamente feliz por ter feito o que ele fez. Pouco tempo depois, o sultão é também assassinado da mesma forma por uma pessoa que o esfaqueia. O grão-vizir é como se fosse o primeiro-ministro. É o ministro mais importante do sultão. Então, o sultão é como se fosse o imperador. Então, pouco tempo depois, o sultão é assassinado também. E o assassino repete a mesma coisa. Eu matei a mando do velho da montanha, eu vou para o paraíso. E só. Eles foram mortos, mas sempre extremamente felizes por terem feito o que fez. E aqui começa a nossa história. O Hassan Sabbah vai ser o primeiro velho da montanha. É bom relembrar aqui, essa parte, toda essa história, é muito difícil separar o que é lenda e o que é realidade. Porque quando a fortaleza do Hassan Sabbah, o Hassan Sabbah já tinha morrido, mas quando a fortaleza do velho da montanha foi conquistada pelos mongóis, o líder mongol, o Khan, ele deu permissão para uma pessoa, um historiador, estudar durante um ano a biblioteca da seita. Foi 1300, mais ou menos. Agora não tenho a data exata. Isso. Então, ele ficou um ano estudando, então ele deu permissão para o historiador, que era inclusive um árabe, que tinha se mongolizado, vamos dizer assim. Ele estava do lado dos mongóis. Então ele estudou durante um ano essa biblioteca, depois tudo foi destruído. Essa é uma fonte histórica, esses estudos feitos pelo árabe, de um ano, mas depois, o que dá ainda mais fontes históricas fidedignas, é que se descobriram textos do Alamut, da fortaleza deles, na Índia. Então, se criou um ramo do mesmo seita na Índia. As pessoas que foram para lá levaram textos para lá e depois isso foi recuperado e ajudou também a montar a história real do que a gente vai ver agora. Então vamos lá. Então, o primeiro velho da montanha foi o Hassan ibn Sabbah. Quando ele estava estudando, ele acabou estudando com pessoas bastante famosas e que se tornaram bastante importantes na história do mundo. Um deles,
como a gente comentou, o Omar Khayyam, que é um poeta bastante famoso. Vira e mexe a gente ouve o nome dele também. E também o outro colega dele, o Nissan Al-Mulk, que também é bastante famoso. Tem uns tratados de governo dele que são muito importantes. Ele é o responsável por organizar todo o império Seljúcida. Sempre me enrolo. Então, e ele vai ser o grão-vizir que foi assassinado que a gente contou. Então agora, a gente contou o fim da história, vamos retomar. Então ele foi colega de escola do Nissan Al-Mulk e do Omar Khayyam. E durante os estudos, eles foram iniciados na gnose. Sim, exatamente. Chamava Muafik. Ele iniciou eles na gnose. E eles estavam tão fervorosos que eles fizeram um pacto, eles três. Fala, tudo que eles tivessem na vida, porque a gnose prega a igualdade, então tudo que eles tivessem na vida seria dividido igualmente entre os três. Bom, depois, cada um seguiu sua vida. E o Omar Khayyam foi ser poeta. Poeta, apesar de ter uma certa fama, ele não dá dinheiro. Então ele ficou lá fazendo as poesias dele. O Hassan Sabah teve uma vida normal, também não teve dinheiro. Ficou esperando que os outros tivessem sucesso. O Nissan Al-Mulk, ao contrário, teve um sucesso gigantesco e se tornou o primeiro-ministro do império e o grande homem do império, né? O grande organizador do império, com uma fortuna gigantesca. Vendo o sucesso do colega dele, a ambição cresceu, né? Falou, nós fizemos um pacto de tudo que a gente tem, vamos dividir em três, né? Então, eu vou lá cobrar a minha dívida. Mas é o grão-vizir, né? É o primeiro-ministro, é o homem forte do império, que tem o exército na mão, a lei e tudo mais. Acho melhor não. Só que ele ficou, a ambição era, não, nós fizemos um pacto, ele tem que cumprir o pacto. Mas ele ficava com medo e ficava alternando entre medo e ambição. Até que ele teve a notícia lá que o Omar Khayyam voltou extremamente rico. Falou, ele foi lá falar com o Nissan para cumprir o pacto, e o Nissan deu dinheiro para ele. Então eu vou lá também. Então ele foi falar com o Nissan Al-Mulk, e o Nissan o recebeu com bastante amizade, recebeu ele muito bem. E ele falou, eu vim com um certo receio, né, mas no fim ele falou, eu vim pedir para que o pacto seja cumprido. Ele falou, claro, sem problema nenhum. Aí ele, mas eu não sou igual ao Omar Khayyam, não, eu sei que você enganou ele. Sei que você deu um dinheiro para ele lá, que deixou ele feliz, eu quero que o pacto seja cumprido do jeito que nós combinamos, tem que dividir igualmente. E como ele já recebeu a parte dele, agora tem que ser entre nós dois. Não, sem problema nenhum. O pacto foi feito, o pacto vai ser cumprido. Mas tem um problema. Matematicamente falando, eu não consigo cumprir o pacto, porque eu não sei o que eu tenho. Eu não tenho ideia das minhas posses. Então vamos fazer o seguinte, tudo que você pedir eu te dou. Tá bom. Eu quero 300 camelos, 900. Quero um castelo, 3. Então ele pedia e o Nissan aumentava. Então ele ficou extremamente feliz. Então ele ficou um tempo morando na corte e aproveitando dessa riqueza. Só que estava tão rico que não tinha o que fazer, né? Então ele começou a passear pela cidade, conhecer a cidade. Ele acabou conhecendo toda a cidade, todos os becos, tudo quanto é lugar. Ele andou por vários locais
E imagina, era um homem bastante ambicioso, ele acabou percebendo que o pacto não foi tão igualitário quanto eles diriam que seria. Porque ele tinha muito dinheiro, mas o Nissan era o grão-vizir. Ele vivia na corte lá, tinha o que ele queria, mas ele não tinha poder nenhum. Ele não podia mandar nada. Então ele foi procurar o Nissan de novo. Falar, olha, o pacto não foi cumprido. Faltou uma parte. Aí eu falo, faltou o quê? Eu não estou te dando tudo que você me pede? Sim, mas você não está me dando poder. Você é vizir e eu não. O Nissan já não ficou tão feliz assim, mas concordou com ele e fez dele vizir de alguma coisa lá, vizir extraordinário dos esportes, ou qualquer coisa. Então ele ficou vizir também. Aí ele ficou feliz, que agora ele tinha poder, ele podia, ou seja, seria um ministro, né? Agora ele também era ministro. Então ele podia mandar, estava usufruindo do poder também, além da riqueza. E as andanças continuaram pela cidade. Nessas andanças pela cidade, às vezes ele se irritava, ficava muito ocioso. Eles fingem que tem trabalho, né? Mas ele também não tinha muita coisa para fazer. Então ele passeava pela cidade. Teve uma vez que ele se perdeu. Ele se perdeu e não achou o caminho, ele ficou irritado. Então ele viu um velho na rua e perguntou e falou com ele de forma meio ríspida, né? Onde é o caminho? E o velho deu uma resposta para ele, uma resposta esotérica, porque a pergunta dele, onde é o caminho, também é uma pergunta esotérica, que ele fez sem querer. Ele queria saber o caminho para voltar para a corte. Mas o velho deu uma resposta que chamou a atenção dele. Então eles começaram a conversar usando palavras esotéricas. E ele viu que o velho tinha um conhecimento da gnose grande. Então ele começou a encontrar mais vezes com esse velho. O velho chamava Abu Faz. Então ele ficou amigo desse velho e trocavam ideias esotéricas. Lembra que ele tinha sido iniciado na gnose. Só que, em determinado momento, ele viu que teve uma guerra e o sultão chamou o Nissan al-Mulk para fazer a estratégia de guerra. E os outros ministros, os outros vizires, foram deixados de lado. Foi só o grão-vizir. Então ele percebeu de novo que o pacto não tinha sido igualitário. Eu não sou igual a ele, tem coisa diferente aí. Então, assim que ele ficou disponível novamente, ele foi exigir que o pacto seja cumprido. Falava, você não cumpriu o pacto, nós não somos iguais, você tem mais poder do que eu. O Nissan falou que isso não tinha jeito, era impossível resolver. Então, ele foi ficando cada vez mais irritado, mas o tempo foi passando. Em determinado momento, o sultão ele foi assassinado por um príncipe cristão. Era um príncipe cristão que estava prisioneiro, ele se soltou e matou o sultão. Então, o sultão tinha um filho que era novo, era jovem, então ele seria o herdeiro. Então o Hassan Sabah propôs para o Nissan matar o herdeiro e dividir entre eles o poder, porque aí o pacto estava cumprido. Eles dividiam igualmente o império, uma parte ficava para o Nissan, uma parte ficava para o Hassan, e pronto, cumpriu-se o pacto. O Nissan não aceitou e entronizou o herdeiro como novo sultão. Então o rapaz era jovem, tinha todos os problemas de ser jovem, mas era bastante capaz, bastante interessado na administração. Então sempre queria saber das coisas e o Hassan viu aí uma grande oportunidade e se aproximou do novo sultão, que chamava Melik Shah. E ele foi ganhando a confiança do sultão. E ele
como eu falei, tem várias maneiras de falar mal de alguém, né? E o Hassan era bastante esperto. Quando estava perto ele sabia que o sultão era jovem, sabia que tinha falta de experiência. Então toda vez que estava próximo do sultão, ele fazia grandes elogios ao Nissan. Falava: você vê o Nissan, olha como ele é capaz, olha como ele faz isso com facilidade, olha como ele faz isso, olha como ele faz aquilo. E elogiava o Nissan. Isso foi provocando um certo sentimento no jovem sultão. Até que e ele começou a ficar, sem perceber, acabou ficando irritado com o Nissan. Ele acabou minando a confiança do sultão com o primeiro-ministro. Então, uma vez eles estavam discutindo sobre o orçamento do império, o sultão disse, eles estavam numa reunião entre os vizires, o sultão disse que queria o orçamento de todo o império, o Nissan disse que era uma coisa impossível de ser feita. Obviamente, ele se sentiu magoado com essa proposta, né? Eu quero orçamento. Então ele falou, não, isso aí é uma coisa impossível. Ele falou: mas eu quero tal. Não, se a gente for fazer isso aqui, é um trabalho que vai demorar demais. Mas quanto tempo? Então ele deu um prazo absurdo, sei lá, 3 anos para fazer um orçamento do império. A hora que ele falou isso, o Hassan Sabah interrompeu os dois e falou: eu faço em 40 dias. Teve um momento de silêncio. O sultão olhou extremamente irritado para o Hassan Sabah, porque isso é uma falta de etiqueta e até um crime, porque não se pode interromper o sultão enquanto ele está conversando. Então o sultão olhou para ele e falou: eu devia mandar te matar. Por que você para ficar me interrompendo? Mas vamos fazer o seguinte, você tem 40 dias para fazer isso aí, para fazer o orçamento. Se você não fizer, você está morto. Então ele falou: eu faço. E começou a fazer o orçamento do império. Ele reuniu várias pessoas, trabalhou duro, trabalhou dia e noite fazendo, colocando número, pergaminhos cheios de números, várias pesquisas, várias pessoas, vários assessores, e foi fazendo. Chegou no dia 39, estava tudo pronto, tudo encerrado. Ele conseguiu fazer, antes do prazo, todo o orçamento do império. Ele estava feliz, extremamente feliz. Ele não cabia em si de tanta felicidade. Tanto que no dia 39, ele falou: agora eu vou festejar, só festejar. Saiu em comemoração nas ruas, em procissão, comemorando o grande feito dele e deixando lá o orçamento tudo guardadinho na casa dele. Quando chegou o dia lá, o dia seguinte, ele ia apresentar, fazer a leitura do orçamento para o sultão. Então ele pegou lá os papéis dele, os pergaminhos, né? E o Nissan estava lá, sentado lá, alisando o bigode, só olhando. Então ele começou a ler. Todo mundo sabia que ia demorar muito tempo, porque era o orçamento de um império inteiro. Então ele começou a ler, isso, e tá. Lendo. De repente ele para. Ele paralisa, fica branco, começa a remexer os pergaminhos, apavorado. E o Nissan, alisando o bigode, rindo discretamente. O que aconteceu? Alguém foi lá e não tirou nada do que tinha feito, simplesmente embaralhou as folhas. Imagina embaralhar as folhas de contas, e com uma pessoa, provavelmente que fez a primeira vez, não colocou número de página, nem nada. Ou seja, ele estava com todo o orçamento lá, só que tudo embaralhado. Não fazia sentido mais nenhum, aquelas contas fora de ordem. Então ele olhou e falou: alguém tirou da ordem. Me dá mais um dia para arrumar isso aqui. O sultão falou: você teve todo o tempo que você precisava. Você vai morrer. Ele correu, ele fugiu de forma rocambolesca lá, pulou por uma janela, fugiu para a cidade. Ele conhecia bem os becos, né, que ele já sabia da cidade.
foi ajudado pelo Abu Faz, o velho, né? E ficou escondido. E agora procurado pelo sultão, porque ele não cumpriu o que ele falou do orçamento. E com o Nissan, o grão-vizir, como inimigo. Então, ele começa remoer, mas ele quer ser o líder das seitas, da seita da gnose. Ele volta para a cidade natal dele, escondido. Lá ele vai entrar em contato com o pessoal que ele conhece, com os contatos que o velho também deu para ele. A cidade dele é Rei, mas Abu Faz. Abu Faz. F-A-Z-L. Outra coisa, se eu cometer alguma heresia fonética, exatamente essa palavra que eu estou procurando, de árabe, aqui tem árabe, persa, tudo misturado, me desculpem, eu estou aportuguesando tudo que eu posso. Então, me desculpem, mas eu não sei fazer de outro jeito. Então, ele vai para Rei, a cidade natal dele, entra em contato com os líderes locais de seitas e vai tendo uma maior iniciação. E ele se dirige para o Cairo. Por que para o Cairo? O Cairo tem uma grande seita fatimita. A gente viu na aula passada, os fatimitas é um ramo dos xiitas que acreditam que o sultão tem que ser herdeiro, tem que ser descendente de Maomé e Fátima, e Ali. Então, essa é a seita que é predominante no Cairo. E o sultão do Cairo é dessa linha, fatimita. Então, ele vai se dirigir ao Cairo. Lá no Cairo, ele recebe uma iniciação ainda maior. Claro, que ele já tem vários contatos, né? Não é uma pessoa que chegou lá, que caiu do nada. Aquele já foi indicado, então ele já vai lá, vai fazer iniciações, que são estranhas a ele, que ele vai conhecer novas entidades, por exemplo, Ayadabaô, que é um nome que é usado na Cabala judaica. Sim, vai ser iniciado nos mistérios de Ísis. Então, vai usar outros nomes também, que são muito cabalísticos. Uriel, Adonai, Elohim, Sedequiel, Sabaoth, Lilith. Então, tudo isso aqui ele vai ter essa iniciação. Sim, no Cairo ele vai ter toda essa iniciação e também um ramo mais pagão, né, os mistérios de Ísis. Então ele vai juntar tudo isso aqui, ele vai também se aproximar do sultão e vai ficar muito próximo do sultão. E lá o sultão do Cairo, ele está tendo um problema político. Ele tem 2 filhos. Um filho mais velho, que é o descendente de direito, e também o descendente pela doutrina. A doutrina diz que o primogênito, os fatimitas dizem, o primogênito tem que suceder. Só que ele era extremamente pouco capaz, era bastante incapaz de governar. Outro motivo que o Hassan queria ele. Então Hassan fazia grande propaganda de que o herdeiro legítimo é o primogênito. Só que o primeiro-ministro do sultão, ele era genro, ele era sogro do segundo filho, que era extremamente capaz e genro do grão-vizir. Então, tinha uma certa propaganda do grão-vizir para que o segundo filho herdasse. Então tinha essa disputa na corte,
essa tensão na qual o Hassan Sabbah se colocou ao lado do primogênito. Acontece que essa tensão vai se romper quando o primogênito some, desaparece. De repente ele desapareceu, sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu. Muitas pessoas vão dizer que o grão-vizir assassinou o primogênito para que o genro dele pudesse subir ao trono. Então, então tem essa briga. O sultão, aqui eu pulei, o sultão isso acontece depois da morte do sultão. O sultão é morto, o sultão é morto e acontece isso. E então foi assassinado. Foi assassinado. E então o Hassan Sabbah tenta fazer isso, mas aí sumiu. O Hassan Sabbah acaba ficando do lado perdedor, porque ele estava do lado do primogênito. O primogênito não existe mais, sumiu, não existe mais entre aspas, né? Ele sumiu. Ninguém fala que foi assassinado. Isso vai acabar sendo um as também para o Hassan Sabbah depois, porque ele vai dizer que não foi assassinado. Mas o Hassan Sabbah é preso, é vendido como escravo e é levado embora por cristãos como escravo. E eles vão pegar um barco e vão partir do Cairo. E aqui a gente está em 1081. Rapidamente acabam falando que o príncipe primogênito que sumiu é uma espécie de imã escondido, como uma coisa mística. Está escondido, exatamente, está escondido, exatamente, parecido com a história de Dom Sebastião. Ele uma hora vai aparecer de novo e vai governar. O Hassan Sabbah imediatamente adere a essa ideia, né? Mas, por enquanto, ele é escravo. Ele é escravo, então tem essa questão do barco, eles estão no barco. Perto da Síria, o barco pega uma tempestade extremamente violenta. Todos estão desesperados, o barco vai afundar, está todo mundo correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer. E ele está lá, sentado no chão, não quer fazer nada, pegam e batem nele, ajuda, o barco vai afundar. Ele não toma posição nenhuma, não faz nada, não faz nada. Aí chega uma hora que ficam extremamente irritados com ele, mas por que você não quer? A gente vai morrer, vai todo mundo morrer, e você vai ficar aí? E fala, não, nós não vamos morrer. Não vamos morrer. Eu tive uma revelação e que esse barco ele vai chegar são e salvo e ninguém vai morrer. Se o barco morresse, se o barco afundasse, todo mundo morresse, ninguém ia cobrar a promessa dele. No entanto, se salvassem, ele era profeta. E foi o que aconteceu. A tempestade passou, o barco parou nas costas da Síria, todo mundo desceu, começou a beijar a terra, agradecer. Por último, teatralmente, desce lá o Hassan Sabbah do barco. No momento que ele desce do barco, todo mundo ajoelha e começa a venerá-lo como o grande profeta. E todos esses daqui que estavam no barco acabam ficando grandes fanáticos dele, considerando ele o grande profeta. E aqui ele funda, por assim dizer, essa seita dele. Obviamente ele está sendo procurado ainda pelo Nissan, mas ele volta para a Pérsia. A Pérsia hoje onde hoje é o Irã, né? Então ele volta para a Pérsia e escondido ele vai pregando essa gnose dele para várias pessoas. Lá ele já tem ele recebe mais contatos. E enquanto ele está lá na Pérsia, ele recebe uma pessoa que diz que está com o filho. Ele recebe uma criança e ele diz é o filho do Nissan, que é o primogênito lá do Cairo. Então ele recebe a criança e faz propaganda disso.
eu estou com o herdeiro verdadeiro do Cairo. O verdadeiro sultão está comigo. Ele a criança some lá e ninguém sabe o que acontece, mas teoricamente está em posse dele. Nem ele acredita, né, que aquela criança é. Mas ele faz com que todos acreditem nessa história. Então ele vai pelo norte da Pérsia pregando, e ele é considerado o grande profeta. E a gente viu na aula passada que a mística xiita, e aqui no caso islamita também, era esse contato espiritual com o imã escondido, que era o último imã que vai vir no fim do mundo, que ele tá em uma terra escondida, né? Ele foi retirado do mundo, o último imã, ele é retirado do mundo, é colocado numa terra, um outro mundo, que não é esse mundo, é escondido. E lá ele não envelhece, não tem o tempo como o nosso. Então, a grande mística deles é entrar em contato com esse imã, entrar em contato espiritualmente com esse imã e receber a revelação deles. Então ele vai ensinando isso em todo lugar onde ele passa. Esse contato com o imã escondido, o último imã. Durante aqui ele vai crescendo, vai tendo contatos cada vez mais, e durante essas pregações ele é encontrado por um grupo que diz que tem uma pessoa que está procurando ele, e no fim ele encontra essa pessoa, e essa pessoa é o velho, o Abu Faz, que diz que estava procurando ele por todo lugar, que ele revela nesse momento que ele é o chefe da seita, uma seita secreta, que tem ligação em vários locais da Pérsia, e ele quer o Hassan Sabah como sucessor, e por isso ele estava procurando ele. Então ele passa vários contatos de pessoas que pertencem à seita de forma secreta, pessoas extremamente importantes que fazem parte dessa seita, e revela para ele o último segredo do líder da seita. Então assim que ele passa o segredo e o Hassan Sabah lê o segredo, o Hassan Sabah começa a chorar. Começa a chorar. Aí o velho morre e ele se torna o novo chefe da seita. Tem comunicação para todo lado que agora o Hassan Sabah é o novo chefe da seita, é o novo sheik. Ele ainda não é o velho da montanha, mas como ele vai ser conhecido, mas era o senhor lá da seita. Bom, então agora ele procura uma sede para a seita dele. Então ele vai nas regiões montanhosas lá do norte da Pérsia, ele vai procurando um local e encontra uma fortaleza que é extremamente propícia para os planos dele. Essa fortaleza é Al-Amut, que em árabe é o ninho da águia. Então a intenção dele então é conquistar essa fortaleza, conquistar o castelo. Mas como se conquista um castelo? O Hassan Sabah sabia fazer as coisas de forma diferente, né? Então ele decide que vai conquistar a fortaleza, e está lá o senhor da fortaleza, que não quer saber deles, obviamente, e ele não vai enfrentar com força. Mas, de repente, aparece um ou outro mendigo dentro da fortaleza pregando para os soldados. O chefe da fortaleza expulsa eles, manda expulsar, porque ela não quer essa gente aqui. E expulsa eles de lá. Só que vira e mexe aparecia um ou outro fazendo pregação lá. Pregação do Corão. Pessoas que estavam pregando a religião. De repente está lá, e foi aumentando o número de pregadores, até que o chefe falava, não quero, vocês entenderam, eu não quero mais essa gente aqui. Essa gente não pode, está proibido de entrar na fortaleza. Em determinado momento, o chefe entra no local, está tendo uma reunião grande, com vários soldados, vários chefes dele lá, e o Hassan Sabah está lá no meio, fazendo uma aula, e ele pergunta, quem é você? Ele falou, eu sou o chefe da fortaleza, sou o chefe de Al-Amut. Fala, o chefe aqui sou eu. Aí ele dá uma ordem para os soldados pegam ele,
desarmam ele e falam, você não é mais o chefe. Mas ele fala, ele diz para ele, mas você vai embora daqui, mas falando o seguinte, como eu estou pegando a sua fortaleza, eu não vou, minha intenção não é roubar. Então ele pega, escreve um bilhete lá, fala, entrega para ele, fala, vai falar com um chefe lá político, e ele vai e está escrito, entregar ao portador 30 mil dinares. Ele olha aquilo lá, um papelzinho rasgado lá, mas ele não tinha nada que perder, né? Tomaram a fortaleza dele, expulsaram ele, jogaram ele para fora, ele está com o papelzinho na mão. Ele vai lá, está tudo perdido mesmo? Vamos lá. Então ele foi até lá, entregou lá pro sheik. O sheik pegou aquilo lá na mão, ele viu assim, beijou e mandou entregar o dinheiro para ele. Entregou o dinheiro para ele e ele foi embora. Sem entender nada. Então, a partir desse momento, é considerado a formação, a fundação da seita de Alamut. Uma coisa que eu esqueci de falar. Então, isso aqui foi no nosso ano em 1090. No ano do... E aqui, para os árabes, foi no ano 468 da Égira. Então, pegando lá pela numerologia deles, Al-Amut dá exatamente 468. Então eles viram nisso um sinal de que o Hassan Sabah era um grande profeta. E que realmente era o senhor de Alamut, o senhor da montanha. O Sheikh al-Jaubal. De novo, desculpa, eu não sei. Mas traduzindo o senhor da montanha, que ficou traduzido para o ocidente como o velho da montanha. Daí que ele tem esse nome, esse título, Sheikh al-Jabal. E aí, a partir daí, o que eu queria comentar que eu esqueci. Enquanto ele estava no Cairo, uma coisa e ele percebeu que os místicos faziam lá era usar hashish para ter comunicação espiritual com o imã, para se comunicar, para ter visões místicas. Então, os místicos lá do Cairo usavam hashish para ter uma comunicação mística com o imã. Ele, bastante inteligente, ele nunca fez uso do hashish para ele, mas ele guardou essa informação. E quando ele se tornou o senhor da montanha, ele trouxe o hashish para lá. E dizem que em uma das salas da fortaleza de Alamut, ele criou uma espécie de jardim das delícias. E o que acontece? Como que era a vida lá? A vida era extremamente rigorosa, um ascetismo bastante rigoroso. Lá eles não tinham vinho, música, diversão nenhuma. Todos eles se vestiam com roupas simples. Era uma camisa e roupa branca com uma fita, uma cinta vermelha. As cores são interessantes, né? Era vermelho e branco. Faziam bastante jejuns, bastante rigoroso. E, por exemplo, o Hassan Sabah uma vez pegou um filho dele que estava tomando vinho. Ele mandou matar o filho. Ele fazia isso com qualquer um, até com o filho. Então ele era rigoroso e não tinha exceção nenhuma. Ele mesmo respeitava todos esses jejuns. Mas, em determinados momentos, eles pegavam pessoas que já estavam bastante avançadas na seita, para que elas tivessem uma visão mística. Para essas pessoas, eles, depois de ter feito esses jejuns durante muitos anos, de forma bastante rigorosa, eles davam hashish para ele. Quando ele estava bastante atordoado, eles pegavam a pessoa e levavam para esse jardim das delícias. E lá ele tinha prazeres vários, dentro dessa sala, dentro da fortaleza escondida. Tiravam ele de lá depois, e ele ficava ainda mais fanático, porque falavam para ele que você teve uma visão do paraíso.
para onde você vai se você obedecer tudo o que disser o Senhor da montanha, o velho da montanha. É isso que está reservado para você. Então, isso é um processo de lavagem cerebral, né, bastante conhecido. Você faz uma quebra, você quebra a pessoa, né? Você faz um rigor extremo e depois prazeres extremos. Isso acaba torcendo a pessoa, né, e amolecendo, e a pessoa fica extremamente fanático para quem faz isso. E esse uso ficou tão conhecido que o hashish, eles eram conhecidos por hashashis, ou, como eles ficaram conhecidos no Ocidente, os assassinos. E é aqui que ele tem outro nome famoso, a seita dos assassinos, que ficou ainda mais famoso nesses últimos tempos. A seita dos assassinos é exatamente a seita do velho da montanha. Isso. A palavra assassino vem deles. Todo o terrorismo que a gente diz que é islâmico vem deles. Todo esse terror, esses atos terroristas, a origem é aqui, nos assassinos. E o Hassan Sabbah, uma coisa que ele fazia, quando ele fundou a fortaleza lá, ele fez um sacrifício gigantesco lá para fogueira, e fez um sacrifício para o fogo, o Senhor do Universo. Para um islâmico, você falar isso já é uma coisa estranha. Eles não têm sacrifícios. Então, ele já foge do islamismo aqui. Tirando essa aparição pública, era extremamente raro ele aparecer. Ele não aparecia em público. Ele apareceu na fundação e depois recebia-se ordens dele. Ninguém sabia onde ele estava. Ele estava lá dentro, na fortaleza, mas não aparecia publicamente. Todas as ordens vinham por terceiros. Bom, o Nissan continuava procurando ele. Ele se estabeleceu, a notícia correu. O Nissan fez um exército para tentar pegá-lo. Então eles fizeram um cerco ao castelo de Alamut. E o cerco durou lá 4 meses. E durante esse tempo, obviamente, eles começaram a passar fome. Mas a seita era bastante ramificada. Então tinha bastante que eles chamam de Dai, que era uma espécie de missionários que iam para todo lugar pregando. Depois eu explico melhor como que era o modus operandi dele. Mas eles pregavam essa religião da Elamut. Então, um desses Dai, ele conseguiu reunir 400 homens, 400 soldados, e levou para Alamut. E esperou um sinal. Era uma pessoa de bastante confiança do Hassan Sabbah, então ele estava esperando o sinal para atacar. Então eles se esconderam na colina, atrás do exército, fora da vista do exército do Nissan. E o Hassan Sabbah não dava ordem para atacar. E o pessoal passando fome lá dentro. Passando fome. Ele deixou ir até o extremo, para ver quem realmente era fiel a ele. Quando o pessoal estava nas últimas, lá não dá, esse pessoal ficou aqui fiel realmente. Ele apareceu publicamente, segurando uma tocha no terraço, e deu ordem para atacar. A hora que deu ordem para atacar, os fiéis deles, o que eram chamados fidawis, eles atacaram como demônios, é o que diz a literatura. Como demônios desesperados, atacaram como loucos. Então o exército do Nissan foi atacado por esses fidawis, que lutavam com tudo, sem se preocupar com a própria vida, e foram atacados pela retaguarda por esse outro exército que tinha chegado de socorro. Então eles conseguiram pegar de surpresa o exército do sultão e massacrar o exército do sultão. Tamanha violência, tamanha a ferocidade com que eles atacaram, eles acabaram expulsando e dispersando as tropas do sultão. Bom, o sultão
organizou um exército melhor, o sultão, e principalmente o Nissan, né, que era o homem forte do sultão, ele organizou um exército melhor para atacar, estava tudo preparado para atacar, quando ele saiu, quando um determinado dia ele estava saindo da mesquita e aconteceu o que eu contei no começo. Ele foi assassinado, o assassinato dele desorganizou o império inteiro, o sultão também foi assassinado e ficou tudo desorganizado. O novo sultão demorou um tempo para organizar um outro exército para mandar lá. Quando ele organizou um novo exército, eles fizeram, o próprio sultão foi no exército, eles organizaram um acampamento. A hora que eles dormiram à noite, a hora que o sultão acordou, do lado dele tinha um punhal espetado. Ele pegou o punhal, tinha um bilhete no punhal, ele leu e estava escrito mais ou menos assim: esse punhal que foi enfincado na pedra dura podia ter transpassado seu coração mole. Volta para Bagdá e espera ordens. Ele levantou o exército e voltou. E de vez em quando não chegava nenhuma ordem explícita, mas chegava algumas ordens, por exemplo, demite tal funcionário, coloca tal pessoa na cadeia, e coisas assim, discretas, e ele obedecia. O Hassan Sabbah percebeu que, ele já tinha percebido que o dinheiro não era importante, logo no começo. Ele achava que era o poder, mas ele percebeu que o poder também não era importante. Ele percebeu que essa influência que ele fazia por trás era muito mais importante do que tudo. Então ele renunciou a tudo esse poder, aos bens, ao dinheiro, para poder fazer essa influência em vários governos, né, mandar em quem manda. E de forma não direta, para que a pessoa ficasse revoltada, mas aqui, uma coisinha aqui, outra ali, e ponto. Bom, deixa eu ver. E eu estava comentando como funcionava a seita, né? Falei que o Hassan Sabbah, inclusive, matou um filho, porque o filho foi pego bebendo vinho. Ele matou um outro filho dele também, esse foi o primogênito, que tentou fazer uma revolta lá em Alamut contra o pai. Ele mandou matar. Então ele matou, na verdade esse aqui ele matou até antes do outro. Então ele era implacável. Não seguiu a ordem, é morte. E ele tinha esses, que a gente chamaria de missionários, que eles recebiam o nome de Dai, que iam para todo lugar e pregavam essa doutrina. Mas essa doutrina não era pregada abertamente. Eles iam pregando aos poucos, eles chegavam lá como maometanos fiéis, pregando o Corão, e tudo conforme manda o Corão. Aos poucos eles iam mudando. Então como funcionava esses graus da seita do Hassan Sabbah? Então, aqueles primeiros lá que eles convertiam e que eles achavam que tinha que ficar naquele ponto, eram as pessoas mais simples, mas não mais simples intelectualmente. Às vezes eram mais simples intelectualmente, que não conseguiriam talvez acompanhar, ou não queriam, né, acompanhar um segundo grau. Então, para essas pessoas, eles ficavam no primeiro grau e essas pessoas contribuíam com dinheiro. Eram pessoas que estavam lá sempre contribuindo com dinheiro para a seita do Hassan Sabbah. O segundo grau, então, nesse aqui eles ficavam nesse maometano mais próximo do maometano fiel. Para outros, ele já começava a falar da doutrina do imanato. Fala, não, mas mais importante que o profeta, Maomé, é o imã. Porque se o profeta ele diz as palavras de Deus, o imã diz o que significa essas palavras, dá o significado das palavras. Então o imã é mais importante que o profeta. Esse seria o segundo grau, conhecer a doutrina do imanato. O terceiro,
Porque o xiismo também diz isso. O imã é mais importante que o profeta. Sim. O profeta, de certa forma, ele é importante. Os xiitas, eles dizem que é a mesma coisa. É o mesmo ser, na verdade. É um pouquinho mais complicado. Por exemplo, tem 12 imãs e mais Maomé e Fátima. Esses 14 seriam um ser só. Teriam a mesma substância para os xiitas, em geral. Então, aqui no terceiro grau, eles já vão começar a dizer qual que é a diferença entre o xiismo e o ismaelismo. O ismaelismo não aceita todos os imãs. O ismaelismo diz que só tem lá 7 imãs. Então tem uma questão lá e a questão mais importante, que é a questão da lei positiva e a lei esotérica. A lei esotérica e a exotérica. Toda religião tem a lei dela, mas por trás tem um significado esotérico. Então aqui nesse terceiro grau, eles começam também a explicar isso. Você tem que dar importância para o sentido esotérico. E o esotérico é mais importante que o exotérico. No quarto grau, eles vão começar, não só dizer que é mais importante, mas vão criticar a religião positiva. Vão criticar o exoterismo, a religião, a Sharia, que eles falam. É a religião positiva, que está escrito. O sentido literal. Vamos falando sobre que tem outros profetas mais importantes. E aqui, então, vão deixando Maomé um pouco de lado. Então, eles vão deixando ele ser também maometanos. No quinto grau, já tem um desprezo completo da lei positiva. A lei positiva não interessa nem um pouco. O que interessa é o significado dela, o sentido esotérico. E aqui eles dão, obviamente, as explicações gnósticas. E aqui eles se diferenciam do xiismo. O xiismo, apesar de dizer também que tem um significado esotérico, e para quem lembra da aula passada, o xiismo, por causa disso, ele é uma seita ecumênica, ao contrário do que a gente pensa que os mais fanáticos são os xiitas e não os sunitas, mas não, os sunitas são mais fanáticos do que os xiitas. Os xiitas dizem, no fim, que toda religião tem o mesmo sentido por trás, tem o mesmo sentido esotérico. Aqui, só que eles dizem que a religião, os xiitas, dizem que a religião exotérica tem também sua importância e tem que fazer tudo aquilo lá, tem que fazer as orações e tudo aquilo lá. O ismaelismo diz não. Aqui nesse ponto eles já dizem que isso aqui não interessa nem um pouco. No sexto grau, eles já vão sendo ensinados a preferir os profetas aos filósofos aos profetas. Os filósofos são muito mais importantes que os profetas. No sétimo grau, eles já vão falando da doutrina dualista, de um Deus do bem e um Deus criador, que é o Deus do mal. No oitavo grau, eles falam que esse Deus do bem, que é o Deus escondido, é na verdade o nada. No nono grau, a pessoa vai acreditar na religião que quiser, vai seguir o que ela quiser. Tem uma certa preferência para a gnose lá de Mani. É bastante por causa das origens da Pérsia. Né? Isso aqui é muito forte para eles. Então, eles dão preferência para essa gnose, mas a pessoa acredita no que ela quiser. E o décimo grau, que é o último grau, que é reservado é o último segredo que é reservado só para o chefe da seita. Lembra aquele que eu falei que o Hassan Sabah chorou quando ele leu? Esse é o segredo que é reservado só para o chefe da seita. Isso aqui a gente fala na próxima aula, né? Não. Então esse segredo, o que era esse segredo? O que o Hassan Sabah leu e chorou? O que o velho entregou para ele? Quando ele leu esse último segredo, estava escrito: nada é verdadeiro, tudo é permitido. Então, no último grau, eles chegam num niquilismo completo. Não vale nada, faz o que você quiser. Nada é verdade, não existe verdade.
cada um é chefe do seu destino. Cada um faz o que quer. No fim, você é Deus. Então, você faz o que você quiser. Então, eles iam fazendo essas pregações e, obviamente, nem todo mundo chegava em todos os graus. Mas quando o Hassan Sabbah morreu, ele tinha em poder dele, ou influência, né, poder da seita, né? Ele tinha 75 fortalezas para a seita, fortalezas da seita dele. Mosteiros de assassinos. Várias pessoas, depois que foi morto o Nissan e o sultão Melik Shah, eles aderiram secretamente à seita. Muitos por medo, exatamente dessa questão. Se eu não aderir, eles me matam. Então, por medo, muitos líderes acabaram aderindo à seita dos assassinos. E aceitando essas... Sim. E podia surgir do nada. Podia ser alguém que está do lado dele, de repente ele vira as costas e ser esfaqueado. Que é o que aconteceu com vários. Então, quem era o grande inimigo deles nesse momento? Os sunitas. O maometismo literal. Aqueles seguiam as suras, a linguagem literal do Corão. Eles que vão fazer guerra, principalmente contra essa seita. Também, os xiitas também têm uma certa importância, mas esse acho que é o principal, os sunitas, que é o primeiro que a gente pensa. Então, em 1184, o Hassan vai morrer, vai passar a sucessão dele para uma pessoa fiel, mais fiel dos... 1184. Em 1184. Morreu com mais de 100 anos. Então. Não, eu tô com... Não estou errado aqui. 1034. 1134. Então, quando ele morreu, ele entregou o segredo quando estava para morrer, né? Ele entregou o segredo para a pessoa que era mais fiel lá. A pessoa também chorou quando recebeu. Aí esse chama Kia Burzug, o Midi, se eu não me engano, era uma das pessoas que estavam no barco. Ele vai ser o segundo velho da montanha. Ele vai morrer em 1138, mas ele vai fazer um pouco diferente ele vai manter muita coisa parecida, mas ele vai aceitar atributos mais do que o Hassan Sabbah aceitava. Então, ele vai aceitar um ourinho aqui de vez em quando. Pode me dar, sim, eu aceito. Então, isso ele vai aceitar. Aí, e ele vai dar origem a um novo costume, porque ele vai passar o poder dele para o filho dele. Então, vai se criar uma dinastia dos velhos da montanha. Então, esse filho vai morrer em 1162. O terceiro, né, vai seguir também a mesma linha do pai. E depois vai passar para o filho dele. E esse aqui, que vai ser o Hassan II. E por que é importante esse aqui? Porque esse aqui ele vai se proclamar o imã, o último imã, o imã escondido. Então vai dizer que está no fim dos tempos. Ele é o imã do fim dos tempos. Então, toda a lei está abolida. Então, ele pega o segredo e mostra para todo mundo qual que é o segredo. E, já que vale tudo, né? Então, ele vai ser assassinado por uma das pessoas, um dos fiéis lá. Vai subir, o filho dele vai subir no lugar. O filho dele também vai se dizer imã, mas vai morrer logo. Depois vem deixa eu ver se está certo. Depois vem o outro filho dele, esse aí que segura as pontas. Não, pera lá, eu não sou imã, não. Aí o filho dele começa a organizar de novo a seita, porque depois desses dois, que revelaram o segredo para todo mundo, e obviamente se instalou uma anarquia tremenda, não vale nada, tudo é permitido. Então ele começa a organizar de novo. Então tem um certo retorno.
Mas esse aqui vai ser 1166, que ele vai começar, os outros morrem logo. E ele vai morrer em 1214. E ele vai cometer um erro quando ele está para morrer. Ele vai colocar o filho dele de poucos anos como sucessor. O filho dele é extremamente pouco capaz. Não vai conseguir seguir as linhas dele, vai ser o sexto velho da montanha. Ele vai se aproximar bastante dos árabes, dos maometanos, vai chegar a construir uma mesquita. E vai ser, depois o filho desse próximo, o sétimo velho da montanha, é totalmente louco. Ele vai também se proclamar imã. Aí ele vai fazer um banquete, e no banquete ele proclama que vai sacrificar o próprio filho. O filho lá, que não sei por que ele não vai querer ser morto. Então ele mata o pai e... Ele mata o pai e se proclama o velho da montanha, o oitavo e último, que vai chegar. Exatamente, esse aqui vai ser o último, 1266, desculpa, 1265. Ele vai ser conquistado por Hulagu Khan, que vai conquistar lá, vai pegar o velho da montanha. Ele vai dizer que o velho da montanha, esse aqui, que realmente era covarde, cruel, ele vai dizer que ele não merecia nem ser morto. Então ele vai pegar, vai humilhar ele, vai fazer com que ele beijar a terra debaixo dos pés dele, e manda para o irmão dele e fala: você vai ser julgado lá pelo meu irmão. Então ele pega uma caravana e vai levar ele. O irmão fala: não, você é chefe de uma seita de assassinos, não vou perder tempo nem levando uma procissão com um chefe de assassinos. Então mata ele lá mesmo, no caminho, e acaba os velhos da montanha. Durante essa fase de anarquia, acontece uma coisa interessante. Muitos fiéis da seita, eles fogem para a Índia. E lá eles fundam um ramo da seita. Aí dessa linha aqui que tem esses documentos que vão fundamentar melhor a história que se sabe hoje. E por isso que existe até hoje um ramo lá. Existe até hoje um ramo deles lá. Acho que eles não são tão radicais e com certeza não tão influentes. Se comenta bastante, e aqui a história do Assassinabá e da seita dos assassinos termina aqui, né, com a conquista deles pelos mongóis. 8. Esse aqui que foi morto foi o oitavo. Então mas durante esse tempo muita coisa aconteceu. Teve as cruzadas, e uma coisa que se comenta bastante hoje, principalmente por causa de videogames, que teve um videogame aí que pegou essa história aí, fez uma certa deturpação e coloca num contexto lá. Eu não sei exatamente como que é, mas eu sei que aparecem dois grupos lá, os assassinos e os templários, e que, se eu não me engano, eles seriam inimigos. Mas na história real é o contrário. Os assassinos e os templários foram aliados. E por quê? Porque os assassinos, em primeiro lugar, os assassinos eram inimigos dos maometanos. Eram os inimigos naturais dos maometanos. Então, quando chegou um outro inimigo dos maometanos, eles rapidamente quiseram ajuda. Então, os templários foram até lá, tiveram ligação com os assassinos, e muitas pessoas, aqui também, os templários é outro mistério, né? Mas muitas pessoas falam que a decadência dos templários começou com essa ligação, que eles aqui aprenderam essa gnose, e que se filtrou nos templários. Mas uma coisa é certa, os templários admiravam a obediência que
que os fidalgos tinham para o velho da montanha, porque era uma obediência cega. Quando chegou um príncipe lá dos templários, ele foi ver o velho da montanha estava no pátio. Ele fez um sinal para umas pessoas que estavam numa parte alta do castelo. Ele fez um sinal, as pessoas imediatamente se jogaram de lá, morreram. Ele deu um sinal para um outro aqui que estava do lado dele, a pessoa tirou o punhal e cortou o pescoço. Ele falou para o templário, né? Os seus servos não fariam o que os meus fazem por mim. Ele fala, realmente não fariam. Mas eles, e o velho da montanha deu muitos presentes para o templário, porque o templário foi até lá e ainda falou para ele, se você tiver para qualquer problema e qualquer pessoa estiver te importunando, pode falar para mim que eu mando matar. Então, eles ficaram bem próximos, assim. E uma coisa que a gente sabe hoje, por causa da história, mas era mais difícil para os cristãos daquela época perceberem. Os cristãos daquela época não percebiam. Eles percebiam que aquela gente não era maometana. Eles percebiam que aquela gente falava de Jesus, falavam de Nossa Senhora, falavam de vários termos que não eram maometanos. Então, isso deixava um pouco confuso os cristãos. Eles faziam jejuns, tinham uma vida ascética, e eles tinham essa ilusão, também por uma certa conveniência, de que eles eram mais próximos dos cristãos do que dos maometanos. E mostra que os cristãos naquela época eles não conheciam a gnose. Eles não tinham, não tinham a ideia, óbvio, né? Igual a gente tem hoje, como a gnose era muito mais perigosa do que o panteísmo e outras partes, né? outros erros. Como era muito mais perigoso isso aqui, essa gnose mística. Sim. E essa parte que eu queria chegar. Exatamente, esse ramo, essa aproximação dos cristãos com os assassinos se aproxima do que é hoje. Há pouco tempo eu estava comentando lá de um grupo de direita que se diz, se não me engano, pró-natividade. Eles são favoráveis a ter muitos filhos, porque a humanidade está acabando. Mas a doutrina deles é totalmente eugenista. Eles querem selecionar os melhores genes. Todo um nazismo que se aproxima muito dessa direita mística. Não tem nada de cristão aqui. E o perigo é o mesmo. O diabo é o mesmo. O diabo é muito velho, é extremamente inteligente, mas ele é pouco criativo. Na verdade, ele descobriu um método que é bastante eficaz e não tem por que ele mudar. Porque funciona. Então ele usa o mesmo método. Mas essa é uma vantagem para a gente. E é a vantagem da história, né? A gente tem que olhar para a história, ver que esses enganos do passado são os mesmos enganos de hoje e abrir os olhos. E não cair numa bobagem dessas, achar que a pessoa é de direita e é amigo nosso. É isso. Dúvidas? Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.